do Senhor. Eu sou o pastor Jonathan Sidney, pastor auxiliar da Assembleia de Deus em Santa Inês, coordenador também da área pastoral 18, e eu serei o seu professor na disciplina A Importância da Comunicação no Contexto da Evangelização. Muito bem, eu espero que todos os alunos e todos os que estão nos acompanhando tenham em mãos o material. A apostila é uma apostila muito prática e nós iremos iniciar a nossa plenária, que o tema é a importância da comunicação no contexto da evangelização. Muito bem, antes de tudo eu quero ler um texto bíblico que se encontra em Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 19. O texto diz, na versão que eu estou lendo, na versão hebraica, o texto diz no versículo 19: portanto, vão e façam discípulos entre as pessoas de todas as nações, imergindo-os na realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, eu espero contribuir nos minutos que nos restam da nossa participação, contribuir em vários aspectos, no seu aspecto tanto do conhecimento, do tema relacionado, do tema de plantação de igreja, também no aspecto espiritual. Eu espero contribuir nessas duas áreas a partir dessa pequena participação. Muito bem, vamos para a introdução do nosso material, apostila em mãos, e vamos lá. A introdução do nosso material fala basicamente do processo. Muito bem. No processo de plantação de igrejas, existem múltiplas abordagens, isso mesmo. No entanto, nós iremos considerar alguns valores universais que regem as relações humanas. Falar de Jesus é falar de Jesus para algumas pessoas. Nesse aspecto, visamos em contribuir de forma prática e dinâmica na área da comunicação e abordagem. Muito bem, então seguimos e nós utilizaremos algumas ferramentas para interpretar algumas curvas e modelos comunicacionais e discernir a partir dessas ferramentas a complexidade que envolve o fluido comportamental. Isso significa a forma que as pessoas reagem diante de algumas situações, diante de algumas experiências. Muito bem, na apostila é dividido em algumas sessões a introdução. Logo depois da introdução tem entendendo a base. Muito bem, eu quero que todos coloquem bastante atenção nessa parte, entendendo a base, porque basicamente é o desenvolvimento da nossa participação. No que diz respeito, irmãos, ao crescimento de igreja, eu quero destacar o termo iglecrescimento. Isso mesmo, iglecrescimento. Mas alguém pode dizer, pastor Jonathan, o que significa iglecrescimento? Eu vou explicar. Iglecrescimento é uma palavra oriunda do espanhol, uma palavra espanhola, que significa igle, de iglesia, e crescimento, de crescimento em espanhol, significando crescimento da igreja. E a Associação Americana de Iglecrescimento define como, é interessante isso, define como a disciplina que investiga a natureza, a expansão, a plantação, a multiplicação, a função e a saúde das igrejas cristãs. E, acima de tudo, a relação com a implementação efetiva da grande comissão, fazer discípulo de todos os povos. Então, recapitulando,
Crescimento é a disciplina que reúne todas as ferramentas sociais, direcionando a evangelização. É o Igre Crescimento. E também é a métrica. O Igre Crescimento, ele funciona também como uma métrica que avalia e investiga a natureza, a expansão, a plantação, a multiplicação, função e saúde da igreja. Então, memorize a palavra Igre Crescimento. Muito bem, Mateus capítulo 28, a partir do versículo 19 e o versículo 20, fala esse texto tão conhecido e de fazer discípulos de todos os povos. Muito bem, vamos dar continuidade. Estudantes, olha, é muito interessante isso. Estudantes da área do Igre Crescimento ainda lutam por integrar os princípios teológicos eternos da Palavra de Deus, enquanto a expansão da igreja, com os melhores discernimentos das ciências sociais, comportamentos contemporâneos, exatamente como eu falei antes, o Igre Crescimento é a junção, é a busca de ferramentas sociais e o discernimento de comportamentos contemporâneos para nós, de forma mais efetiva, fazermos um trabalho, um evangelismo que venha a ter êxito com relação às nossas ações. Muito bem, esse é o conteúdo que está na sua apostila. Apostila em mãos e vamos dar continuidade. Agora, existe também o Igre Crescimento Ponte. Isso mesmo, nós já sabemos o que é Igre Crescimento. É uma palavra espanhola que significa Igle, de iglesia, crescimento em espanhol, e significa crescimento da igreja. É uma palavra que reúne todas as ações que promovem o bem-estar e o crescimento, a expansão, a investigação, todas essas ferramentas que envolvem a análise desses elementos. Muito bem. Agora, após o Igre Crescimento, nós temos o Igre Crescimento Ponte. Mas o Igre Crescimento Ponte divide-se em vários segmentos. Por exemplo, Igre Crescimento Biológico, Igre Crescimento Cativo, Igre Crescimento Interno, Igre Crescimento por Conversão, Igre Crescimento por Expansão, Igre Crescimento por Ponte, Igre Crescimento por Transferência, por Princípios, tipos de Igre Crescimento, taxas de Igre Crescimento. Então, o Igre Crescimento ele se divide em vários segmentos. No entanto, abordaremos um tipo mais comum entre nós da Igreja Assembleia de Deus em Santo Inês, que é o Igre Crescimento Ponte. E nós saberemos agora o que significa Igre Crescimento Ponte. Consiste no aumento da membresia da igreja através de um processo de novas igrejas plantadas em culturas diferentes da igreja base. A Igreja Assembleia de Deus em Santo Inês é uma igreja missionária, já enviou missionários ao Peru, à África, apoia missionários nas tribos indígenas. Então é uma igreja que usa que pode ser considerada uma igreja que pratica o Igre Crescimento Ponte, porque é uma igreja que consiste no aumento, ela que promove o aumento da membresia da igreja através de um processo de expansão. E esse processo de expansão no Igre Crescimento Ponte são em culturas diferentes da igreja mãe, que é a Igreja Assembleia de Deus em Santo Inês. Eu quero contar aqui, rapidamente, eu quero abrir um parêntese para vocês e contar uma experiência minha lá no Peru. Eu fui enviado como missionário para o Peru. Quando cheguei no Peru, eu vi que tudo, absolutamente
tudo era diferente. Tive dificuldades com relação à língua, mas graças a Deus, Deus nos deu assim derramou assim a sua bênção sobre nós e nós fomos digerindo aos poucos, fomos aprendendo a respeitar, aprendendo a amar. Com isso, pelo esforço do envio de frentes missionárias para culturas diferentes, resultou no aumento da membresia da igreja. Aumento da membresia da igreja. Muito bem. Então, esses tipos de crescimento pode ser definido em duas partes. Agora eu quero chamar a atenção de todos e dizer que igreja crescimento nós já sabemos o que é. Igreja crescimento ponte, nós também já sabemos o que é. Igreja crescimento ponte é o esforço de expandir em novas culturas. É o igreja crescimento ponte. Agora, o igreja crescimento ponte, ele também se divide em duas partes. A primeira parte se chama E2. Muito bem. O primeiro é designado como a evangelização E2. Vamos lá, saber o que significa a evangelização E2. Tem a ver com a evangelização em culturas diferentes da cultura da base que envia. É exatamente característica do Igreja Crescimento Ponte. Agora, o segundo é designado como evangelização E3. Tem a ver com a evangelização em culturas extremamente diferentes da igreja base. É interessante isso. Então, o Igreja Crescimento divide-se em dois. O primeiro é o esforço missionário em frentes com a cultura diferente, em contextos que a cultura é diferente da igreja que envia. E o segundo é que diz respeito a contextos extremamente diferentes da igreja que envia. Se tratando de um crescimento que resulta na evangelização, agora eu quero chamar a atenção de todos vocês que estão nos assistindo agora para o termo cross-cultural. Cross-cultural significa uma extensão dos esforços evangelizadores. Exatamente. Além das fronteiras culturais, raciais, sociais e linguísticos. A Igreja Assembleia de Deus em Santo Inês, na qual eu faço parte, é uma igreja que ela pratica a evangelização cross-cultural, porque ela investe em esforços missionários em contextos diferentes do nosso da cidade de Santa Inês. Então, mas eu quero deixar claro aos irmãos que quando se trata de a palavra que é igreja crescimento, eu não quero suprimir a ação do Espírito Santo, que é vital. Sem o Espírito Santo, irmãos, nós não podemos, nós não fazemos e nós não seremos. O Espírito Santo é o promotor, é o impulsionador, é o capacitador. Então, quando nós tratamos desses métodos sociais e essas curvas no comportamento contemporâneo, que é exatamente esse curso vai te ensinar a discernir e usar recursos sociais que possam facilitar a sua vida, seja um missionário no campo, seja um irmão na cidade, mas essas ferramentas te ajudam. Então, ajudam a você discernir essas curvas sociais. Ajuda você a discernir o comportamento contemporâneo. Então, nós já sabemos, eu não quero suprimir, nós não podemos suprimir a ação do Espírito Santo, que ela é vital. Podemos nos valer
de alguns recursos disponibilizados pelo próprio Deus. Como Ronaldo Lindório, na sua magnífica obra Comunicação, Interculturalidade e Ética, cita que os mesmos docentes da Universidade de Pós-Graduação de Átomo dizem eles que se espera que nós analisemos, reunamos informações, meçamos a eficácia em resumo, sejamos bons administradores dos recursos que Deus nos deu. Então é isso que nós devemos ser, bons administradores dos recursos que Deus nos deu. Quando se fala método no contexto de missão, muitos pensam que é uma tentativa meramente intelectual, é um esforço intelectual, mas não é. Quando nós falamos de método no contexto missionário, é o aproveitamento dos recursos que Deus nos deu. É o aproveitamento de ferramentas que Deus disponibilizou. Amém? Vamos continuar? Muito bem. Agora, nós temos na apostila em mãos, vamos lá, a grande missão versus o grande contexto. Eu não quero ser o dono da razão, mas assim, eu acredito que existe um conflito não existencial, um conflito não muito absurdo, mas um conflito importante, que é o conflito de conceitos. Nós vivemos em um momento, em um tempo em que conceitos se cruzam, que os conceitos se relativizam, não que os próprios conceitos se relativizam, mas as pessoas tentam relativizar os conceitos. Por exemplo, entendendo que existe uma diferença entre transcultural, intercultural e internacional. Talvez essas palavras podem parecer novas para algumas pessoas, mas é extremamente importante nós aprendermos, nós delimitarmos esses conceitos e só assim nós entenderemos a sua funcionalidade do que é transcultural, do que é intercultural e do que é internacional. Vamos lá dar continuidade? Muito bem, vamos por transcultural. Apostila em mãos, vamos lá. Transcultural. Identificam a comunicação transcultural como sendo comparativa. Muitas pessoas, eu queria aqui abrir um parêntese, muitas pessoas, elas dizem, por exemplo, missão transcultural. Não é? Dizem, fulano ou alguém, um irmão ou uma irmã, está fazendo uma missão transcultural. Agora veja bem, quando nós falamos de transculturalidade, desses aspectos, não é exatamente a missão em si. Transcultural é o contexto que o missionário foi fazer a missão. É exatamente isso. A missão não é transcultural. Transcultural é o contexto. Então, vamos lá. Leia a apostila. Identificam comunicação transcultural como sendo comparativa. Isso mesmo. É a comparação entre elementos e segmentos de culturas distintas. A comparação do quê? Do contexto, dos elementos culturais, dos símbolos. O objetivo primário da comunicação transcultural é a compreensão a partir do ponto de vista do experimentador da cultura observada ou da cultura estudada. Isso mesmo. Dessa forma, a transculturalidade se torna uma área de pesquisa e estudo. É uma ferramenta útil, sobretudo para ambientes de construção de relacionamentos, negociações e comércio. Então, em resumo, a transculturalidade
não é em si a missão. A missão é pregar o Evangelho. A missão é fazer discípulos. A missão é aquela explicitamente, querigmaticamente expressada na Bíblia, de forma audível, de forma inteligível, que é muito clara, e está em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 19. Então vamos lá recapitular. Transculturalidade é o contexto. Então eu posso dizer, Pastor Jonathan, eu fui fazer missão em um contexto transcultural. Isso mesmo. Pastor, mas é errado eu falar que eu fui fazer a missão transcultural? Não, não é errado. Mas também não é correto, né? Então o correto seria você falar, Pastor Jonathan, eu fui fazer missão em um contexto transcultural. Porque no contexto transcultural, o que foi que eu fiz? Eu comparei, né, os elementos da cultura do experimentador, que é a minha, da cultura que eu estou inserida. Então, transculturalidade é um contexto e não em si uma missão. Vamos lá para a cortina e damos continuidade. Interculturalidade, nós podemos nos aproximar de uma visão mais próxima das pessoas. Por exemplo, a transculturalidade é um contexto. E a interculturalidade já aborda um aspecto mais relacional. Um aspecto mais relacional. Enquanto a transculturalidade aborda um aspecto mais externo, um aspecto comparativo, a interculturalidade ou o contexto intercultural, ele busca como objetivo principal a troca de informações e conceitos, a vivência e de qualquer outra área de conhecimento a partir das relações. Muito bem, veja que nós estamos especificando cada vez mais para o tema proposto, que é as relações, a comunicação no contexto transcultural. Então, a transculturalidade, ela aborda os elementos externos, enquanto a interculturalidade, que é o contexto intercultural, aborda a troca de experiência. A troca de experiência. É bem notório que se nós formos analisar quando Paulo estava na Grécia, obviamente não era aquela Grécia pomposa, era uma Grécia já histórica, já passou o seu ápice, o seu apogeu, e ali havia assim uma arquitetura muito bela da Grécia, e Paulo entrou em um contexto transcultural. Ele olhou o que estava ao seu redor. Inclusive até ele comentou, olha, vejo que vocês, né, ele observou o que estava no contexto. Isso significa que Paulo, sim, ele esteve em contextos transculturais, em muitos contextos. Agora, Paulo não se ateu somente na transculturalidade. Paulo foi para a praça pública. Ele foi conversar com as pessoas. Ele foi discutir nas sinagogas. Discutir não é trocar palavras espinhosas. Ele foi conversar, ele foi dialogar nas sinagogas. Ou seja, ele não ficou somente na comparação dos elementos, como se na cultura judaica não é dessa forma, e isso está errado. Ele não foi criticar a cultura alheia. A preocupação dele foi com as pessoas que estavam inseridas em um contexto transcultural. Então, transculturalidade é a observação de valores externos de uma cultura. A interculturalidade é a observação de valores internos. É a conversação, é o diálogo. De uma certa forma, nós podemos afirmar que, enquanto a comunicação transcultural objetiva a compreensão de um sobre o outro, a intercultural propicia o diálogo, um com o outro. E note que na apostila
eu coloquei em parêntese a palavra émico. Muito bem. Porque existe uma certa observação ética. A observação ética é a observação da transculturalidade, é a observação de quem está de fora, é a observação de quem se admira com os elementos de uma cultura diferente. É uma questão ética. Agora, a interculturalidade, que é um contexto intercultural, ele trabalha mais uma questão étnica. O que é isso, pastor Jonathan? A interculturalidade é uma questão mais centrada, uma questão mais interna. Ela trabalha com diálogo com as pessoas. Paulo não ficou só comparando os elementos. Paulo não comparou e procurou o melhor elemento e o pior elemento. Mas Paulo, ele observou os elementos externos e foi buscar um diálogo com as pessoas. Então isso é importante no campo missionário. Você chegar em uma cultura que não é a base da sua cultura, não é totalmente diferente, por exemplo, em um contexto cross-cultural, que a igreja envia reforços missionários para culturas diferentes. Então, nós devemos buscar o diálogo com as pessoas. Nós não devemos buscar somente a comparação dos elementos e dizer que a minha cultura é melhor do que a sua cultura. Certa vez, na cidade de Arequipa, no Peru, alguns pastores, comentando, pastores nativos, autóctones, pastores peruanos, falando que já tiveram experiências de missionários que chegaram com uma máquina fotográfica e boa parte do tempo que esteve em campo passaram com a máquina fotográfica. Isso é exatamente o que nós estamos falando. É pessoas que se atêm somente em um contexto transcultural e não busca o diálogo intercultural com as pessoas, conhecer as pessoas, saber a necessidade das pessoas. Muito bem, apostila em mãos, vamos continuar com outra abordagem. Agora, de certa forma, irmãos, amigos que estão nos ouvindo, pode-se afirmar, enquanto que a comunicação transcultural objetiva é a compreensão um sobre o outro, a intercultural propicia o diálogo um com o outro. Isso aí pode ser a palavra-chave aí para o entendimento desses dois conceitos. Vamos dar continuidade, apostila em mãos, canetinha aí, apontando todas essas observações. Ótimo! Agora, o contexto e não missão. O contexto internacional. O contexto internacional é um contexto mais óbvio, é um contexto ético também. É um contexto de relações governamentais, é um contexto de empresas, é um contexto de convênios, é algo internacional, né, que visa mais questões empresariais, questões jurídicas, enfim, a questão internacional é uma comunicação, é uma abordagem diferente. A comunicação internacional parte de uma análise mais contextual. A questão da transculturalidade aborda o contexto mais os elementos culturais. A questão do contexto internacional aborda um contexto mais amplo, um contexto como nação, como país, como empresa e qualquer outro órgão. Então, o contexto internacional se dá dessa forma. Agora eu quero rever esses três conceitos com você. Vamos lá? O primeiro conceito é o conceito transcultural,
que analisa os elementos culturais. Isso, transcultural. E transcultural não é a missão, transcultural é o contexto. Muito bem, o segundo é o contexto intercultural. Isso mesmo, o contexto intercultural, diferente do transcultural, é o diálogo com as pessoas que estão inseridas dentro do contexto transcultural. Muito bem, e o internacional é uma análise mais geopolítica, mais o ambiente como nação, como organização, como uma empresa e etc. Entender os três contextos e não missões. Você é missionário, você é uma pessoa capacitada por Deus. Então a missão que você vai fazer pode ser em um contexto transcultural, em um contexto intercultural e em um contexto internacional. Deus sabe. Amém? Vamos dar continuidade? Isso. Agora vamos lá. Com isso, eu já estou repetindo muitas palavras com isso, né? Alguém já percebeu isso, mas vamos lá, irmãos. Com esse entendimento, vamos ficar sinônimos agora, a obra missionária verdadeira, ela ocorre que nenhuma obra, na verdade, nenhuma obra missionária verdadeira, ela ocorre sem a ação do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. E a estratégia apropriada é dada pelo Espírito Santo. Alguém pode perguntar, pastor Jonathan, qual é a melhor estratégia? É a que o Espírito Santo dá. Pastor Jonathan, qual é o melhor método? É aquele que o Espírito Santo dá. Agora, o Espírito Santo, ele nos dá o entendimento. E nós, como servos guiados, cheios do Espírito Santo, nós somos direcionados a fazer a obra dele. Glória a Deus por isso. Agora, olhe para mim. A obra de Deus, irmãos, Deus não deve ninguém. A obra de Deus, eu sou uma pessoa que desmistifica muitos mitos da obra missionária. A obra missionária, ninguém perde. A obra missionária, o custo-benefício da obra missionária é maravilhoso. Deus fez milagres na minha vida, na vida da minha esposa, na vida do meu filho, na vida da minha família. Enquanto eu estava lá no campo, Deus estava guardando a minha família aqui no Brasil. Deus estava cuidando dos meus filhos no Peru, da minha esposa. Deus, Ele cuida daqueles que se envolvem por inteiro na sua obra. Qual é a melhor estratégia? É a estratégia inspirada pelo Espírito Santo. Guarde isso e vamos dar continuidade ao nosso material. Vamos lá. Vamos dar continuidade ao material. Agora, nós chegamos aqui em uma escala. Isso mesmo. Em uma escala de receptividade. Está aí na sua apostila, a escala de receptividade. Essa escala de receptividade, ela é uma escala baseada em uma métrica. Isso mesmo. Olha só, vamos facilitar as coisas. Um autor muito conhecido no mundo hispânico e no mundo, num contexto mais norte-americano, chamado Tom S. Rainey. Esse autor, eu quero indicar, uma obra de Tom S. Rainey, é a mesma obra. Aqui eu tenho uma aqui em mãos. Essa obra é em espanhol, mas tem em português. Aqui, Soy miembro de la iglesia, Tom S. Rainey. Então, aqui está essa obra, é uma obra reduzida, mas é uma obra excelente. Esse autor é o criador, ou foi o criador de uma escala de receptividade, baseada em outras escalas, de Thematic Engine, de Thomas Rainer, que é esse,
E nós criamos aqui uma adaptação para o contexto latino. Nós aplicamos essa escala no Peru, nós aplicamos em alguns lugares aqui no Brasil e teve êxito, ou seja, teve uma identificação. Vamos lá? Muito bem, a escala está aí na sua apostila, tá bom? Está aí na sua apostila. A escala, ela consiste em 5 níveis, 5 etapas. A primeira, ela é N1. O que significa N1, pastor Jonathan? Significa não crente. Nível 1. Essa é a fórmula. A fórmula da escala é N1, N2, N3, N4 e N5. Muito bem. Nessa escala, nessa fórmula N1, o N significa o nível, é o não crente, ou melhor, o N é o não crente. O número é o nível do não crente. Vamos lá? O N significa o não crente. O número que segue o nível de receptividade do não crente. N1 significa o nível 1. N2, nível 2. E assim até o nível 5. Muito bem. Esse é o perfil da escala de receptividade de Tom S. Raymond. Vamos lá, dar continuidade aqui. Então, o primeiro nível de receptividade é o nível 1, que significa não crente, nível 1, ou não creyente, nível 1. É porque essa escala, esse livro não tem em português, por isso que nós tivemos que adaptar para a nossa realidade, não só com relação à tradução, mas adaptar conceitos. É porque aqui a métrica original era uma métrica norte-americana, que é diferente das nossas métricas. É diferente do que acontece no nosso dia a dia com relação à missão. Então nós tivemos que fazer algumas adaptações. E uma das adaptações foi a fórmula, tá, que ficou não crente nível 1. Muito bem. Quem é ou quem são as pessoas que estão nesse segmento, nesse nível? São aquelas pessoas, escute só o que eu vou dizer, altamente receptivas. Isso mesmo. São aquelas pessoas que quando você vai evangelizar, você vê a lágrima escorrer. São aquelas pessoas que quando você vai fazer uma visita, você vai fazer você vai entregar um folheto, você vê a pessoa ali engajada na sua oratória, engajada no que você está falando, a pessoa está presa, a pessoa se entregou aqui. Então esses são as pessoas nos não crentes no nível 1. Por que eu acho importante nós entendermos essa escala? Por a seguinte forma. Existem pessoas nível 1, não crentes, nível 1, que moram ao lado da sua casa. Então, se você souber fazer a leitura dessa pessoa, você vai chegar a ela e com uma simples palavra, você vai fazer algo tremendo na vida dessa pessoa. Mas como é que funciona isso? Vamos lá. Papel na mão ali, caneta. Pessoas que depois de aceitar a Jesus como seu Salvador, vai para a igreja, eles vão para a igreja por conta própria, o nível 1. Eu vou contar aqui, eu vou abrir outro parênteses aqui. Esse parênteses vai ser muito pessoal. Eu fui não crente no nível 1. Quando eu ouvi falar de Jesus, simplesmente eu tremi. Logo, obviamente, diante de algumas pessoas, eu apresentei alguma resistência. Mas eu senti, no dia que eu ouvi a palavra do Senhor, eu fiquei
refletindo, eu pensei, eu entendi depois que já era a ação do Espírito Santo na minha vida. Agora eu faço uma seguinte pergunta. Obviamente nós sabemos que tem um tempo para todas as coisas, em Eclesiastes diz isso, mas no livro de Eclesiastes não diz tem tempo para a salvação. Pelo contrário, Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, se não me falha a memória, no versículo 2, diz que o tempo é hoje, a hora é agora. Então existe tempo para muitas outras coisas, mas para a salvação é agora, é já. Não tem tempo, o tempo é hoje. Eu não posso deixar para amanhã. Então, muitas pessoas fizeram uma análise a partir do meu perfil visual, né, e criaram uma resistência. Algumas pessoas quebraram a resistência e foram falar comigo. E as pessoas que falaram comigo até hoje, eu sei exatamente as palavras que elas usaram. O fato é que eu fui um não crente no nível 1. Eu recebi a palavra, eu senti a palavra e eu me entreguei para a palavra. Glória a Deus por isso. O Espírito Santo, ele opera na nossa vida. Seja essa pessoa que Deus vai usar. Seja esse instrumento nas mãos do Senhor para abençoar outras pessoas. Existem muitos não crentes no nível 1 na sua rua, no seu trabalho. Existem muitos crentes, não crentes nível 1, amigos seus. Não perca a oportunidade. Fale de Deus para essas pessoas. Mas vamos lá, como identificar essas pessoas, né? Nós já sabemos que o nível 1 são aquelas pessoas que recebem a palavra no primeiro momento, choram, aceitam a Jesus e se tornam-se uma bênção nas mãos do Senhor. Vamos lá. Temos o exemplo do carcereiro de Filipos. Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Esse era um N1. O N1 praticamente ele pergunta: ei, crente, o que eu devo fazer para ser salvo? Interessante, não é, irmãos? Existem muitas pessoas perguntando: o que devo fazer para ser salvo? Alguém precisa explicar. Você será essa pessoa. Eu sou essa pessoa. Nós somos o povo de Deus, que sobre nós está essa responsabilidade de falar do amor de Deus, de falar das Escrituras. Muito bem. O N1, ele geralmente, vamos lá para a cortina, possui um familiar cristão, já escutou em outras oportunidades a palavra de Deus, possui uma Bíblia em sua casa, seja católica, protestante e outros credos religiosos, e o N1, ele tem um sentimento religioso. Ele tem assim uma pessoa quebrantada, tem um sentimento religioso, mas que não expressam, eles não expressam o sentimento religioso por questões de são tímidos e eles são muito fechados por serem tímidos e não expressam o seu sentimento religioso para ninguém da sua família. Bem, não gostam de expor as suas opiniões. Geralmente o N1 ele não gosta de se expor. É por isso que nós temos que ir atrás deles, porque eles não se expõem, eles não se entregam. Nós temos que ir atrás dos N1, não crentes, nível 1, que são aqueles que têm um alto nível de receptividade. Eu já contei o meu testemunho, de repente você que está me assistindo nesse momento, seja também ou foi um N1. Glória a Deus. Vamos lá para o N2. Nós já sabemos que o N1 é o não crente nível 1. Ora, então o N2 é o não crente nível 2. Muito bem, é um não crente no nível 2. E esse não crente no nível 2, diferente do N1,
ele aceita também. Mas o N1, ele aceita com mais facilidade. É aquela pessoa que escuta a palavra, o N1, e logo ele quer logo aceitar, é algo maravilhoso. O N2, ele é mais reservado. Ele já não é extremamente receptivo. Apostila em mãos, vamos lá. As pessoas com esse perfil de receptividade N2 possuem um conhecimento superficial. É por isso que nós, pastores, missionários e todos aqueles que amam a palavra do Senhor se esforçam para passar um conhecimento mais sólido para a congregação, um ensinamento mais nítido, um ensinamento mais consistente, porque aonde tem superficialidade, né, também tem outros problemas, né? Porque a superficialidade gera problemas a curto, médio e longo prazo. Então, vale a pena você investir e ensinar algo mesmo extremamente sólido, bíblico, saudável. Isso vai valer a pena e vale a pena sim. Faça esse esforço, porque aonde tem superficialidade pode sim haver muitos problemas. E o N2 é uma pessoa que tem um conhecimento superficial. E isso acaba sendo uma resistência. Porque, em tese, o N2 ele já sabe, na cabeça do N2, ele já sabe tudo da Bíblia, ele já sabe tudo do céu, ele já sabe tudo do inferno, ele já sabe tudo de Deus, ele já sabe tudo da igreja, ele já sabe tudo de tudo. É o N2. É por isso que ele não aceita logo, ele não se entrega logo no primeiro momento. O N2 ele resiste um pouco mais. Por que ele resiste? É porque ele já tem na cabeça dele uma formatação, uma configuração de alguns conceitos. Conceitos superficiais, conceitos utópicos, não é? Então, nós, como crentes salvos, preocupados com a obra do Senhor, nós devemos transmitir no contexto também missionário um conhecimento sólido. Não é porque você vai chegar em um contexto transcultural, em um contexto intercultural, você vai levar uma superficialidade bíblica pensando ou subestimando a capacidade das pessoas que ali estão. Obviamente você vai falar a partir de um nível de linguagem que todos possam entender, mas isso não significa que você vai trazer uma mensagem superficial e não bíblica. Muito bem. Então, os N2, eles têm algumas crenças ortodoxas, alguns valores, não é? Ele tem um sentimento religioso, geralmente eles possuem uma Bíblia em casa, né? Já participaram de alguns estudos bíblicos, inclusive quando eu não era ainda, quando eu vivia ainda sem Deus, né? Algumas pessoas me convidaram para um estudo bíblico, né? E se eu fosse, eu me enquadraria no N2, mas não, eu fui um N1. Né? E, muito bem, e são curiosos em aprender. Os N2, assim também como os N1 menos, mas os N2, eles são mais curiosos em aprender qualquer temas diversos. Agora vamos para N1, não crente no nível 1, N2, não crente no nível 2. Pastor, e o N3? Eu vou dizer para você agora. O N3 são aqueles neutros. Eu acredito que num grupo de 100 pessoas, aqui no meu contexto, eu acho que 40% são N3, dependendo das regiões aqui, dos bairros de São Benedito.
40% podem sim apresentar características de o N3. O N3 é o neutro. Ó, o N1 aceita Jesus no primeiro momento. O N2 aceita, mas resiste porque ele tem um conceito superficial. Eu já disse que conceitos superficiais podem gerar problemas sérios. E os problemas que os conceitos superficiais geram não são problemas superficiais, são problemas gravíssimos. Então, os N3, eles são pessoas neutras. Você pode falar tudo para eles, mas eles não se definem. Eles não se definem. Eles mostram, eles não fazem comentários negativos referentes à igreja. Eles querem saber quem é Deus, mas eles dizem: eu quero Deus, mas eu não necessito da igreja. E outra coisa dos N3, escutem só, irmãos. Os N3, eles criticam os crentes que não evangelizam. É interessante, não é? Porque primeiro ele é um não crente no nível 3, no nível neutro. E ao mesmo tempo ele critica o crente que não evangeliza, característica do neutro. Ele não critica a instituição em si, ele não fala mal da igreja, do organismo, ele não fala mal de outros elementos religiosos, mas sim ele critica o crente que não compartilha a sua fé. Possui uma boa opinião da igreja, eles. Céu e inferno são para pessoas boas. Eles acreditam no céu, acreditam no inferno, mas para eles o céu é para pessoas boas, o inferno para as pessoas ruins. Né? E não é para ele. O céu não é para ele e o inferno não é para ele. Então, você conhece algum N3? Você conhece algum N1? Você conhece algum N2? Agora vamos para o N4. Isso mesmo, o N4. O N4, grande parte são ateus. Né? Grande parte dos N4 são ateus. Eles não creem em Deus. Eles não sabem o que vai acontecer após a morte. Ou seja, para ele a vida acaba na morte. Mas nós sabemos que depois da morte é o começo. O céu é eterno e o inferno também é eterno. Se a alegria no céu é eterna, o sofrimento no inferno é eterno. E os N4, eles não sabem, eles não querem saber o que vai acontecer depois da morte. Ele disse: olha, o que vai acontecer não é o meu interesse. Essa é a afirmação dos N4. Tá? Os N4 são aquelas pessoas que te ouvem. Eles não querem saber o que você está falando. Não é de interesse deles. Mas também, eles não te tratam mal. Eles não são ignorantes. Eles te escutam, eles mexem o pé, eles tentam mudar de assunto, mas eles não são ignorantes, eles não te tratam mal. Mais características dos N4, né? Deus é uma força do bem. Os N4, o grupo N4, que é o não crente, nível 4, para eles, Deus é uma força do bem. Que Deus é só uma atitude. Fazer o bem, isso é Deus. Porque o Deus bíblico, eles não acreditam. Eles não acreditam. E eles têm vários conceitos desconfigurados de quem é Jesus. Esses são os N4. Agora,
eles questionam os N4. Se Deus é bom, por que existe o mal? Eles se valem disso, os N4. Agora, irmãos, vamos dar papel e caneta aí na mão. Vamos para os N5. Isso mesmo. N5, eu quero pedir emprestado aqui um exemplo do pastor Mário, o pastor presidente da Convenção Peruana, pastor Mário César Karenina. Ele, contando uma vez que em um evangelismo, no Peru, principalmente na parte da serra, as pessoas, as casas são assim de 2, 3 andares, mas muito próximo um da outra. E ele dando um testemunho lá que ele ou não, ele não deixou claro, mas que enquanto uma pessoa estava tocando a porta para buscando uma oportunidade para apresentar Jesus, jogaram um balde de urina na cabeça dele. Isso é uma característica extremamente grosseira, antagônica, né? Uma rústica dos N5. Os N4 te escutam, os N4 mexem o pé, mas não te tratam mal. Os N5, eles reagem de forma contrária ao Evangelho, são antagônicos ao Evangelho. Eles não têm cuidado em ofender, cuidado de não ofender o evangelizador. Eles discordam da Bíblia, são ignorantes nesse aspecto, ignorantes no aspecto de não saber e não querer saber. Então estes são os N5. São as pessoas mais perdão, irmãos, são as pessoas mais grosseiras e te tratam mal. Não se preocupem, nem todos são N5. Não se preocupem. Pastor, quer dizer que eu vou evangelizar N5? Não. A porcentagem mínima, ela representa sim os N5. Mínima, nem todos. De 10, 1 ou 2 são N5, dependendo do local. Então não se preocupem, façam a obra de Deus, evangelizem, que nem todos são N5. Vamos lá, características, descrições dos N5. Não consideram a Bíblia como a verdade. A Bíblia para eles é um livro de conto, um livro qualquer. Eles não oram, obviamente, eles são antagonistas ao Evangelho, não oram, não acreditam na Bíblia como verdade de Deus, e são opositores do Evangelho e da Igreja. São opositores do Evangelho e da Igreja. Agora, nós temos 5 níveis, vamos lá? Vamos fazer uma recapitulação? Vamos lá. Igre crescimento é a ciência que analisa o crescimento, a saúde da igreja, a forma, vários aspectos da igreja, inclusive o crescimento, a expansão. Isso é igre crescimento, é o termo social que se dá para essa ciência, a ciência do igre crescimento. Existem vários crescimentos, eu já citei vários, biológico, crescimento por taxas, crescimento por princípios, vários, na sua apostila tem. Já sabemos o que é crescimento, sabemos o que é crescimento ponte. Crescimento ponte é quando a igreja ela envia forças missionárias para uma cultura diferente. É o crescimento ponte. Muito bem, nós já sabemos disso, nós já sabemos que transculturalidade, interculturalidade e internacionalidade não é missão, é contexto. Nós já sabemos o que é cada um. Agora nós vamos para os níveis, é uma recapitulação aos níveis da escala
de receptividade de Tom S. Rainer, a escala N1, aqueles mais abertos ao Evangelho, bem abertos ao Evangelho. N2 os abertos ao Evangelho. N3, os neutros ao Evangelho, não tomam uma postura. Certa vez, um pastor veio aqui na igreja em Santo Inês, eu não lembro o seu nome, mas ele disse o seguinte, que tem muitas pessoas, referindo-se a crentes, né? A crentes e não crentes, que gostam de ficar em cima do muro. Aí ele concluiu com uma pequena frase que até hoje eu lembro, que o muro não é de Deus. O muro não é a propriedade de Deus. Ou seja, o muro, ficar de uma forma neutra, isso não é bom. Então, quando nós identificarmos uma pessoa N3, ou seja, é neutro em tudo, nós temos que nos preocupar e buscar alcançar essa pessoa. Porque o muro não é de Deus. As pessoas que ficam em cima do muro são as pessoas neutras. Não vai para a direita e nem para a esquerda. Então, isso é neutralidade. Mas o muro não é de Deus. Então, N4 são aquelas pessoas que te escutam, mas não te tratam mal, não te lastimam. E os N5 são aquelas pessoas que te tratam mal, que, se possível, te jogam alguma coisa. São as pessoas mais opositoras mesmo do Evangelho e da Igreja e todo o povo de Deus. Então, aqui está essa participação. Eu espero ter contribuído com a exposição desse material. É um material singelo, é um material prático, que você pode, a partir dos conceitos que nós pontuamos, enriquecer também e ensinar para outras pessoas. Então, que Deus abençoe você. Se houver alguma pergunta, você comente embaixo, faça a sua pergunta. Eu sou o pastor Jonathan Sidney, coordeno a área 18, que compreende a Porta Formosa, na Vila Olímpica, o Macedônio, um ponto de pregação no bairro Poeirão, e a congregação Bom Pastor, no bairro Colina Park. Então eu coordeno essa área, e qualquer dúvida, se quiser me procurar, conversar comigo. Certa vez, depois que eu ministrei, uma pessoa me parou na rua e disse, pastor Jonathan, essa métrica ela pode ser usada em outros ambientes, aplicado a outras questões. Eu pode, exatamente. Foi isso que nós fizemos. Então, que Deus abençoe todos os meus irmãos, se debrucem sobre esse material, guardem, façam seus apontamentos, e que Deus guarde todos, no nome de Jesus.